Obrigada mais uma vez pelo convite de estar aqui nessa casa. Que Jesus abençoe a cada um de nós nessa manhã chuvosa e que possa a espiritualidade também estar junto aqui e receber também esses ensinamentos. Hoje eu venho trazer o tema o culto do evangelho no lar. Mas falar sobre o culto do evangelho no lar é 15, 20 minutos. Quem já faz o culto do evangelho no lar, quem não faz ou queira aprender, é até um tema que é rápido da gente tratar. Mas eu quero trazer algo mais aqui nessa palestra de hoje. Eu quero que vocês abram o Evangelho segundo o Espiritismo e faça sentido a leitura do Evangelho. Eu quero que faça sentido fazer o culto do Evangelho no lar. Eu quero que faça sentido para vocês a frequência e estar dentro de uma casa espírita, trabalhar dentro de uma casa espírita, porque nós sempre buscamos o que a casa espírita nos serve, mas o que nós podemos servir à casa espírita. Porque, eu não estou muito bem hoje, preciso tomar um passe. Eu não estou muito legal hoje, preciso ouvir uma palestra. Então a gente está sempre buscando a casa espírita para nos servir. E o quanto servimos à casa espírita. Então eu quero que faça sentido para vocês buscar a espiritualidade, fazer a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, não somente ali no culto do Evangelho no lar, buscar mais no seu dia a dia a espiritualidade. Então, o que é o culto do Evangelho no lar? É uma reunião fraterna entre os componentes do lar em torno dos ensinamentos do Evangelho sob o amparo de Jesus. Então, o Evangelho no lar é uma reunião fraterna que se faz dentro de casa, com os membros ali daquela casa. E muito se fala, mas o culto do Evangelho no lar é o quê? Foi instituído, é um protocolo espírita? Foi instituído pela doutrina espírita? Não. Quem instituiu o Evangelho no lar foi Jesus. Temos um livro maravilhoso que chama Jesus no Lar, que é de Chico Xavier, psicografado pelo espírito Neio Lúcio. E ali são 50 capítulos curtos, que também é sugerido para usar no Evangelho no Lar. E eu falo que ele é de infinito, porque você termina o livro e você consegue relê-lo novamente, trazendo ali capítulos curtinhos, e são leituras, histórias maravilhosas. E no primeiro capítulo, você é teletransportado à época de Jesus, ali na beira do lago de Genezaré, dentro na casa de Simão Pedro, junto com os discípulos, apóstolos, a família de Pedro, e ele ali naquele primeiro capítulo maravilhoso, como todos os outros, instituindo o Evangelho no lar. Então, ali são histórias, né, que remetem a elementos do dia a dia, e são histórias maravilhosas. E eu falo que é um livro ecumênico, ele não traz vinculações estritas com o espiritismo. Então é um livro que vale muito a pena, e aí a gente denota que quem instituiu o Evangelho no lar foi Jesus. Considerações iniciais para se realizar o culto no Evangelho no lar. Então muitos já fazem, às vezes falam, olha, eu não faço dessa forma, vou alterar, ou alguns já ouviram falar, mas não sabem realmente como se faz. Então considerações iniciais, escolher um dia e uma hora da semana fixo, para que seja possível a presença de todos. Então, muito se faz domingo à noite, em casa eu faço segunda à noite. Então, tem que ver a rotina da família, os horários da família, para que todos estejam presentes. E a assiduidade e pontualidade é muito importante. Então, isso que eu falo, não é uma questão material só, um protocolo. Você tem que estar ciente que a espiritualidade também assumirá o compromisso de estar e comparecer ali, naquele momento. Então, você tem que estar muito além. Então, nós temos que pensar no mundo material e, principalmente, no mundo espiritual. Uma questão também muito importante é a duração, ela tem que ser aproximada de 20 a 30 minutos. É um tempo curto. E providenciar um copo d'água ou uma garrafa d'água. Alguns colocam uma jarra e copos vazios. Eu sugiro que seja colocado já um copo para cada um dos membros. Porque ali já vai receber fluidos curativos, fluidos tranquilizantes, necessários para cada um especificamente. Então, de repente, você pode colocar uma garrafinha para você beber ali durante a semana. Ou coloque um copo para cada um. O que eu faço também em casa é colocar o celular para despertar, porque às vezes a correria do dia a dia, às vezes você vai igual segunda-feira, jantar, assim, à noite, e aí acaba passando batido. Então, eu sempre coloco o relógio para despertar 1 hora, às vezes meia hora antes, para a gente já ir se preparando ali para fazer o evangelho. Uma vez eu tenho
Formei um clube de leitura do livro espírita, até tem um, olha lá, participa, já comprou o livro que a gente vai iniciar a série do Mundo Espiritual de André Luiz, já adquiriu hoje, né? E aí, numa das reuniões do Clube do Livro Espírita, a gente entrou mencionando sobre o culto do Evangelho no Lar, e aí uma das nossas companheiras mencionou, ela participa do mediúnico, e aí um espírito estava ali e falou para ela, eu consigo acessar você, o seu marido, fora da sua casa, mas eu não consigo entrar na sua casa, porque vocês fazem o Evangelho no Lar. Então, para vocês verem o poder e a blindagem que o Evangelho do Lar nos traz. Então, vai muito além de simplesmente ali uma reunião que a gente faz e uma leitura ali do Evangelho segundo o Espiritismo, ou ali ou algum outro, da Bíblia em si, mas vai muito além disso. É uma blindagem. Então, é isso que eu quero trazer para vocês. Eu quero que faça sentido fazer o Evangelho no Lar, trazer a espiritualidade. Porque o quanto de espiritualidade nós temos no dia a dia? É somente no domingo, aqui às 9h30 da manhã? Então, quanto a gente traz a espiritualidade, quanto a gente faz uma leitura edificante, ouve uma palestra, faz um estudo, além desse dia. Não suspender a prática do evangelho quando tiver visitas, passeios adiáveis ou acontecimentos fúteis. Se tem alguém na sua casa visitando, convide. Olha, nós fazemos evangelho no lar, você gostaria de participar? Ah, não, então, olha, aguarda um pouquinho, nós vamos fazer. Enfim, se você estiver sozinho, às vezes só você na sua casa é espírita, alguém não queira participar, faça o evangelho do lar em voz alta, não faça leitura mental. E não transformar a reunião em trabalho mediúnico. A mediunidade e assistência espiritual deve ser atendida dentro de uma casa espírita. Então, quem tem mediunidade ostensiva, todos nós somos médios, mas quem tem mediunidade ostensiva, o trabalho mediúnico deve ser realizado dentro de uma casa espírita. E como se faz? Então, uma prece inicial, faz um Pai Nosso, ou uma prece simples ali, espontânea, de coração. Se tiver criança, pede para a criança fazer também, para já ir participando ali do Evangelho. E aí inicia com a leitura do trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, ou abre aleatoriamente, ou faz a sequência. Se for ler desde o início, sugiro que se faça até a leitura da introdução. Traz informações muito importantes ali na introdução. Então, faz essa leitura ou espontânea, ou vai seguindo ali capítulo a capítulo. Se tiver criança pequena, faça uma leitura antes da criança. Então, assim, a gente tem que alinhar expectativas. Se a criança é muito pequena, 1 ano e pouco, 2 anos, 3, a gente não vai criar expectativas. Quando você vê uma blogueira fazendo um bolo, montando uma árvore de Natal, é lindo, mas a hora que você vai fazer na sua casa, é um caos instalado. Então, o Evangelho no Lar é lindinho quando você vê ali na televisão, na internet, nas redes sociais. Agora, quando você faz em casa, é completamente diferente. Então, a gente tem que alinhar a expectativa que a criança é pequena, que ela não vai ficar ali muito tempo absorta ali naquela... Quando está lendo a leiturinha dela, ok, mas quando está lendo a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, então traga materiais, por exemplo, como uma massinha diferente, um lápis, um desenho, um livrinho, para que seja colocado naquele momento. Então faz a leitura, ó, papai e mamãe, agora a gente vai ler a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, então você fica aqui, porque a criança não vai ficar ali parada. Aí você fica tão estressado que até desarmoniza ali aquele momento. Então a gente tem que alinhar expectativas. Ah, não dá para fazer na mesa, vamos fazer sentado no sofá, ou vamos sentar aqui no tapete da sala. Tudo bem. Então a gente só tem que alinhar expectativas e buscar não desarmonizar esse momento. Na minha casa, o meu marido não é espírita. Então ele já fez o ESD comigo uma vez, ele falou, Camila, algumas questões não fazem sentido, enfim, ok. E aí eu fazia a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo. E eu vi aquele, ok. Eu falei, eu vou fazer uma modificação. Então nós temos 4 evangelhos, que eu vou explicar ali um pouco para frente, e aí peguei o Evangelho de Lucas, que tem uma cronologia, e aí falei, olha, vamos fazer o seguinte, vamos fazer um estudo, uma leitura sequencial ali do Evangelho de Lucas, e aí a gente lê o capítulo e você vai fazer o estudo e trazer para nós. Nossa, ele amou. Ele ficou super empolgado, ele fica 2, 3 dias ali fazendo a leitura, fazendo um estudo e traz para nós. Então aquilo para ele fez sentido. Então na minha casa eu adaptei. A gente não leu o Evangelho segundo o Espiritismo ali naquele momento, faz a leitura ali da sequência do Evangelho de Lucas, fazemos a leitura também das histórias ali dos capítulos de Jesus no Lar, e também da minha filha, depois eu vou sugerir os livrinhos ali infantis. Então eu adaptei.
E aí os comentários devem ser breves, esclarecedores, facilitem a compreensão e aplicação diária e buscar a participação de todo, inclusive das crianças, evitando discórdia. Olha, sua mãe devia ser ler esse capítulo, tá vendo? Olha, senhor, não é para ficar dando sermão, não é para ficar dando lição de moral, principalmente se estiver jovem e adolescente, né? Porque não é para ser uma coisa, a questão é leve, certo? Não é para ficar alfinetando o outro quando sair ali alguma menção de alguma parte do evangelho, algum trecho. Então, às vezes, muito acontece em casa também, minha filha, porque na escola aconteceu isso. Então, os jovens ou adolescentes também trazem essa participação, é um momento de diálogo. E outra questão também é que, tudo que você vai pedir para uma criança, jovem, adolescente fazer, eles reclamam. Vai arrumar a cama, vai tomar banho, vai escovar os dentes. É reclamação atrás de reclamação. Só que uma questão, mudando um pouco o parâmetro, a gente traz isso muito pro lado pessoal. Eles vão reclamar, a gente também reclama. Tem que acordar cedo, nossa, tá chovendo, nossa, que preguiça, nossa, tô cansado. Mas a gente faz aquela reclamação mental, mas a gente é adulto e fala, adulto não faz o que quer, adulto faz o que tem que ser feito. Mas a criança, ela ainda não tem essa questão, então ela vai reclamar. Ela vai reclamar o tempo todo. Ou você acha que ela está assistindo um desenho e fala, que delícia, eu vou parar de assistir o desenho e vou arrumar minha cama. Que delícia. Lógico que não, vai reclamar. E aí ela vai reclamar para quem? Para quem está pedindo, certo? Ou o pai ou a mãe ali com mais frequência. Só que a gente toma aquela reclamação muito para o lado pessoal. Tá reclamando de novo. Então a gente tem que fazer um trabalho mental, espiritual, para não absorver isso. Filho, é verdade, é ruim mesmo, mas tem que fazer, cada um faz sua obrigação. Vai trazer na casa espírita a evangelização acordar cedo? É reclamação. Chama para fazer evangelho no lar? Não tem problema, em casa não tem negociação. Vai reclamando, vai chorando, não quer fazer, mas vai. Então, assim, é que a gente traz para o lado pessoal isso e fala, tá afrontando a minha autoridade. Nossa, tá reclamando, tá vendo? Não me obedece. Vai reclamar, tá tudo bem, mas tem que fazer. Não, às vezes a gente não quer ficar ouvindo reclamação, não quer ficar ouvindo choro, e a gente fala, tá tudo bem, filho, então não vai. Filho, não tá com preguiça de ir na evangelização. A gente não pode fazer isso. A gente tem que manter essa questão do pulso firme, porque eles vão reclamar, e não trazer essa reclamação pro lado pessoal. Porque daí você começa a discutir com a criança, e aí, você, em vez de você ficar aqui na hierarquia, você acaba nivelando, e a questão toma uma proporção diferente. E aí, ao final, então, faz as leituras e os comentários, e a prece final. E aí, depois, finaliza cada um tomando ali a água fluidificada para os presentes, mantendo o clima de respeito e recolhimento. Camila, mas nós podemos fluidificar a água em casa? Sim. Quem assistiu o filme Nosso Lar ou fez a leitura do livro, o André Luiz não vai à casa dele e a mulher casou com outra, a esposa dele, após o seu desencarne, casou com outra, ele estava doente, e aí tinha uma jarra ali de água do lado da cama dele, e a espiritualidade fluidificou aquela água, e até que ele foi restabelecendo a saúde. Então, com toda certeza, a água fluidificada também feita ali naquele momento do Evangelho no Lar. E olha como tinha um padre, não lembro se era o Marcelo Rossi, que fazia na rádio um programa de preces e orações, e ele falava, coloca um copo de água aí. Então, tudo faz sentido, certo? Eu falo que hoje em dia eu entendo muito mais as outras religiões sendo espírita, por conta dessa questão água benta, água fluidificada, enfim. Mas podemos fluidificar a nossa água na nossa casa com toda certeza. E aí, quais as sugestões de obras espíritas? O principal, a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo. Muitos também utilizam, chama coleção Fonte Viva. São esses 5 livrinhos, Caminho, Verdade e Vida, Fonte Viva, Palavras da Vida Eterna, Pão Nosso e Vinha de Luz. Então, muitos fazem a leitura, e são leituras breves. São capítulos curtos ali do Evangelho, que traz Emmanuel junto com o Chico. Então, leia o Evangelho segundo o Espiritismo, e também dá para fazer a leitura concomitante também de algum desses trechos ali, abrindo aleatório, dessa coleção Fonte Viva. E aí o livro que eu comentei, que é maravilhoso, que chama Jesus no Lar, que é de Chico com o espírito Neio Lúcio, que também, se quiser abrir aleatório, as histórias são maravilhosas, ou ver na sequência. Palavras da Vida Eterna, Pão Nosso, Agenda Cristã, Evangelho em Casa, Meditações Diárias de Emmanuel, todas sugestões de livro para se fazer junto com a leitura do Evangelho. As sugestões de livros infantis, tem Jesus e as Crianças, que é uma coleção da Deilson Salles, tem esse da Turma da Mônica, que nós utilizamos em casa, tem o teórico e tem um livrinho paralelo também de atividades,
Então, enquanto às vezes está fazendo a leitura do Evangelho, se a criança for mais velha, já lê, dá para fazer as atividades concomitantes. O livro Pai Nosso, do Chico Xavier. E aí, jovens e adolescentes, dá para se iniciar uma leitura também de algum livro que traz uma história sequencial. Então, nós temos a coleção do André Luiz, que é a coleção Mundo Espiritual. E ele tem uma sequência. Poucos sabem, às vezes faz uma leitura aleatória, mas ele é uma sequência de 13 obras, iniciando ali Nosso Lar, Os Mensageiros, que os dois já tem filme, né? Nosso Lar 1 e 2. Aí Missionários da Luz, Obreiros da Vida Eterna, Mundo Maior. Então é uma sequência dessas obras. Pode fazer a leitura também, e aí cada evangelho faz um capítulo. Ah, o que aconteceu? Calma, então vamos ver no próximo evangelho, a gente vai ver o próximo acontecimento. Também é uma forma. Daí, livros mais fáceis, Violetas na Janela, o Evangelho segundo Adolescente, também do Adeilson Salles. E tem essas 3 obras, da Célia Xavier de Camargo, ela é de Rolândia, médium, ela frequenta o Luzita Pedroso às terças-feiras, que nós temos lá as palestras, às terças-feiras ela frequenta junto com os filhos, até fizemos uma palestra sobre o livro Céu Azul. Ele é muito legal, o livro Céu Azul, porque ele é fácil de ler, porque tem algumas leituras espíritas que são bem densas. E ele é um jovem que desencarna de Rolândia, muitos espíritos ali, pessoas mencionadas, sendo espíritos de Rolândia, e aí traz muitas questões muito importantes, a obsessão no mundo espiritual, o desencarne dele. Então, bem legal de fazer a leitura também, se tiver um jovem adolescente, fazer a sequência, a leitura. E aí tem essa trilogia também, do César Augusto, que é o De Volta ao Passado, e Um Anjo à Nossa Vida, que também é interessante fazer. No dia que a gente fez a palestra, até a Célia estava lá junto com os filhos, e apareceu a mãe do César e as irmãs, foi uma noite bem maravilhosa e muito importante para nós lá na casa. E aí, o que vem a ser o Evangelho segundo o Espiritismo? Então, o que eu quero trazer aqui? Não somente trazer as questões de como se fazer o Evangelho no lar, mas o que é o Evangelho Espiritismo? Muita gente pergunta, mas o que é esse Evangelho segundo o Espiritismo? Vocês têm uma Bíblia própria? Vocês têm um Evangelho próprio, uma interpretação própria do Evangelho? O que é o Evangelho segundo o Espiritismo? E poucos sabem responder. Mas, para trazer, vamos voltar um pouco mais. Você já se questionou quando e quem instituiu a crença em Deus? Você já parou para pensar quando que houve essa crença no Deus único? Não vou entrar no monoteísmo, monolatria, enfim, mas vamos pensar nesse Deus, né, que judeus e cristãos acreditam. Quando que instituiu a crença no Deus único? Se a gente pensar que a nossa espécie, Homo sapiens, tem 200 a 300 mil anos, é muito recente a crença em Deus único. É muito recente na humanidade a ideia de monoteísmo. Quando você lê O Espírito e o Tempo, aquele livro do Herculano Pires, ele traz a evolução do pensamento religioso desde o início, porque desde que o mundo é mundo, sempre se ouve a crença no mundo espiritual. Não há uma religião que não traga a questão do quê? Da imortalidade da alma. Não há como pensar numa religião se não trouxer a imortalidade da alma. Porque se a gente ficar aqui presa no materialismo, não há como falar em religião. Então, todas as religiões do mundo, desde os primórdios, se creem na imortalidade da alma, ou seja, que esse corpo é transitório, mas o eterno é o mundo espiritual. Então, sempre houve essa crença. E quem trouxe a crença em Deus? Quem instituiu o monoteísmo, que o politeísmo, até hoje, né, muitas tribos, religiões e povos ainda trazem? Quem trouxe foi o profeta Abraão. E ele é muito recente, ele tem uma média de 4.000 anos que instituiu o monoteísmo no mundo. Então, o profeta Abraão que trouxe a origem nessa crença num único Deus, e poucos se sabem também que de Abraão nós temos 3 braços. 3 religiões surgiram de Abraão, que são as chamadas religiões abrâmicas. Quais são as religiões abrâmicas? Primeiro, o judaísmo, o cristianismo e o islamismo. As 3 vieram de quem? De profeta Abraão. Então, Abraão, Isaac, Jacó, a sequência. Então, nós temos o patriarca Abraão, que trouxe, né, o despertar religioso para esse Deus, que o Deus do cristianismo e o Deus do judaísmo ali tem a mesma crença. Então, o judaísmo. Quem é o livro sagrado para os judeus? Que no início, Hebreus, depois Judeus. Então, é a Torá.
muito se fala, a Torá hebraica. Muitas pessoas acham que é um outro livro, é uma outra obra, que a gente nem tem noção do que é trazido na Torá. A Torá é os 5 primeiros livros da sua Bíblia do Antigo Testamento. Então, os 5 primeiros livros do Antigo Testamento é a Torá hebraica. E a Tanar? A Tanar é o Velho Testamento. Só que eles têm uma outra divisão ali, uma outra sequência, enfim. Quando você abre a Bíblia, o Velho Testamento, o Antigo Testamento, se você está pisando ali no Velho Testamento, você está pisando aonde? No judaísmo. Então, entender a cultura daquele povo, entender a história, faz muito sentido para as passagens que tem ali. Então, quem trouxe os 5 primeiros livros do Velho Testamento, que é o Pentateuco? O judaísmo, que é a Torá. E a Tanar é o quê? É o nosso Antigo Testamento ali com uma outra sequência. Daí nós, como somos cristãos, acreditamos que o Jesus é o Messias prometido das profecias do Antigo Testamento, nós iniciamos também o quê? A leitura do Novo Testamento. Então, cristãos leem o Velho e o Novo. Os judeus e hebreus só leem o Velho, eles ainda estão aguardando o Messias prometido. E aí nós temos o cristianismo, que tem o Velho e o Novo Testamento, e nós temos o islamismo, que tem o Corão sagrado, o Alcorão. E muito pouco sabem que muitos personagens da Bíblia, muitos personagens da Torá, da Taná, estão no Alcorão. Maria é mencionada 20 vezes no Novo Testamento. Maria, mãe de Jesus. Maria é mencionada 34 vezes no Alcorão. Então aparece Jesus, aparece Moisés, aparece Noé, aparece Maria, aparece muitos. E Maria, ela é tão importante para os muçulmanos que ela tem uma surata, que é a 19ª surata do Corão, especialmente para ela. Então, não é algo que a gente pensa que, se a gente fizer uma leitura, a gente não sabe nem do que se está falando. Então, essas 3 religiões, o judaísmo, o cristianismo e o islamismo, vieram do mesmo braço que Abraão, que instituiu o monoteísmo. Então, falando-se aqui no livro sagrado, né, para os cristãos, a Bíblia. Então, quais são os livros do Antigo Testamento? Iniciando por quem? Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números, Deuteronômio. Esses 5 livros é a Torá hebraica. E aí, depois, os livros históricos, Josué, Juízes, Salmos, Provérbios, os proféticos, Isaías, Jeremias, Ezequiel, todos esses formam quem? O Antigo Testamento. Todos eles formam a Tanar. Então, essa é a Tanar para os judeus, ali eles fazem uma outra divisão, mas os 5 primeiros, Pentateuco, que é a Torá, e essa é a Tanar para os judeus. E aí nós temos também cristãos que creem que Jesus é o Messias, então a gente entra no Novo Testamento. Quem são os 4 evangelhos ali do Novo Testamento? Mateus, Marcos, Lucas e João. Jesus teve quantos apóstolos? 12. Mas somente quantos são evangelistas? Mateus e João. Eu não vou entrar aqui em outra questão, é que os evangelhos, existem muitos evangelhos que são tratados como evangelhos apócrifos. Então nós temos o evangelho de Maria, evangelho de José, evangelho de Tiago, evangelho de Nicodemos, mas a igreja escolheu somente para estar na Bíblia, somente quem? Esses 4. Tem o proto-evangelho de Tiago também, mas, então, Mateus e João, que estão grifados, foram apóstolos de Jesus. Marcos e Lucas, não. Marcos aparece ali quem leu Paulo e Estevão, né? Marcos aparece ali muito jovem, junto com Barnabé e junto com Paulo, e aí Marcos, e aí também temos Lucas, médico, enfim. Mas nós temos ali Mateus, Marcos, Lucas e João, como iniciando os 4 evangelistas. Daí temos Atos dos Apóstolos, a história ali de Paulo e Estevão, se não me engano, está no capítulo 6 de Atos, e aí você vê uma menção bem rápida de Estevão, que é um mártir do cristianismo primitivo. E aí nós temos as epístolas e cartas de quem? Quem escreveu as epístolas e cartas? Paulo. Então você vê quando ali você lê o livro Paulo e Estevão, por isso que eu falo, não desencarne sem ler o livro Paulo e Estevão. Camila, não gosto de ler. Lê audiolivro, audiobook, tem um monte no YouTube, Spotify. Lê ali, vai ouvindo a leitura daquele livro, é maravilhoso. Porque Paulo, ele, na verdade, era Saulo de Tarso, era perseguidor dos cristãos, matava os cristãos, torturava os cristãos. E aí Jesus já havia desencarnado, o cristianismo estava ali, né,
em ascensão, e aí ele vai perseguir um cristão, e aí na entrada de Damasco ele vê Jesus em espírito, cai do camelo, e aí fica cego, enfim, se torna naquele momento ali cristão e o maior divulgador do cristianismo primitivo. O que é interessante? Porque você vê uma pessoa, né, uma pessoa como nós, tal como nós, e aí perseguidor, e aí se torna o maior divulgador do cristianismo, porque ele sai ali de Jerusalém e sai pregando, aí nas viagens dele, sofre horrores, e aí nas viagens dele você vê a importância, se nós estamos falando de Jesus hoje, né, aqui hoje, nós é devido também a quem? A Paulo, porque talvez se não fosse ele estaria onde? O cristianismo teria nascido e morrido ali em Jerusalém e ficado por ali. Então, Paulo, como maior divulgador, escreveu as epístolas aos romanos, aos coríntios, aos gálatas, filipenses, enfim. E aí, no Novo Testamento, temos também o livro profético Apocalipse. Então, agora tratando dos evangelhos, que nós estamos falando do evangelho segundo o Espiritismo, né, para voltar ali no tema. Então, cada um dos evangelhos tem uma característica própria. Então, Mateus, quem está assistindo The Chosen é quem? Cobrador de impostos, que tem ali no The Chosen. E aí, ele escreve o evangelho para os hebreus, o evangelho para os judeus. Então, ele quer comprovar para os hebreus judeus que, olha, tá vendo? Quando fala em Isaías, é Jesus o profeta, é Jesus. Então, ele traz links do Velho Testamento, traz o evangelho para provar para os hebreus e judeus que Jesus é o Messias. Então, ele tem essa característica. Muitos ali daquela época, se lessem Mateus, não entenderiam nada, porque traz muita cultura e questões do povo judeu, dos hebreus. Marcos, que não conheceu Jesus, né? Mateus era apóstolo. Marcos, ele traz um Jesus dos milagres. E muitos trechos, por exemplo, a cura da mulher hemorroíça, você vê Mateus, Marcos e João. A mesma história trazida em vários evangelhos, às vezes em 2, 3, em todos, uns mais detalhados, um mais curto. Então, muitos trechos você acha nos evangelhos. Nós lá no Luzita Pedroso estamos fazendo, sabe aquele livrinho que todo mundo tem, não é espírita, tá? Como fala? Aquele Minuto de Sabedoria, o azul marinho, que todo mundo abre a mensagem, é de Carlos Torres Pastorino. Ele era padre, teólogo, filósofo, e aí ele deixou de ser padre e se tornou espírita. E ele tem um estudo dos evangelhos, chama Sabedoria do Evangelho. São 9 apostilas, não tem como comprar, mas só colocar lá. A Sabedoria do Evangelho Pastorino na internet, já vem as 9 apostilas. Você consegue baixar, imprimir. Não é ilegal, porque não tem um livro, entendeu? E aí lá no Luzita a gente faz o estudo dos evangelhos, porque não adianta você ser um exegeta, um estudioso do evangelho, se você fizer com base no protestante, entendeu? Com base no católico. Não, você tem que fazer o estudo do evangelho à luz do espiritismo. Então, a gente traz esses estudos ali baseados no Pastorino, e aí vemos aqui Marcos com grande parte dos milagres, a maioria dos milagres mais detalhados estão em Marcos. Aí Lucas é o médico, então como que a gente sabe historicamente onde que Jesus estava? Por conta de Lucas. Ele fala, imperador tal, do ano tal, Jesus estava no lugar tal, então ele traz essa cronologia, ele era médico, a questão dele, né, a parte intelectual elevada. Até estou lendo um livro que não é, relendo na verdade, ele é muito lindo, aquele Médico de Homens e de Almas, da Taylor, que é do História de Lucano, né, de Lucas, lindo, é 700 páginas, mas é lindo, assim, você não consegue parar de ler para ver as histórias, e narra a história de Lucas. E aí temos João foi, de todos os apóstolos, foi o que morreu velho, ele foi para Éfeso, morou com Maria, escreveu o Evangelho com 90 anos, tem muita influência ali da Grécia. Então, João é um Jesus divino, é um Jesus mais transcendente. Então, os evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas são mais similares. O João você vê que tem um pouco de diferença. E aí nós temos 4 evangelhos. E olha que mensagem linda que Emmanuel nos traz. Somos cada um de nós o 5º evangelho inacabado, mas vivo e atuante, que estamos escrevendo com os próprios testemunhos a fim de que a nossa vida seja uma revelação de Jesus, aberta ao olhar e apreciação de todos. Será que estamos sendo esse evangelho itinerante? Será que estamos sendo esse 5º evangelho? Será que as pessoas que convivem com a gente na nossa casa, no nosso trabalho, no nosso dia a dia, percebem esse evangelho saindo de nós? Então, achei essa mensagem muito linda, trazendo que nós somos esse 5º
evangelho inacabado. E o que a gente encontra nos evangelhos de João, Marcos, Lucas e Mateus? Nós encontramos os atos comuns da vida do Cristo, nós encontramos os milagres, que a gente chama de milagres entre aspas, né, porque de sobrenatural não há nada, as predições, as profecias de Cristo, as palavras usadas como dogmas pelas igrejas e o ensino moral de Cristo. Onde que está isso aqui, Camila? Quando você abrir o Evangelho segundo o Espiritismo, você lê o primeiro parágrafo do seu Evangelho, está escrito isso. Aí Kardec fala o quê? No primeiro parágrafo, ele fala, olha, esses 4 primeiros está dando muito bafafá, é muito antagonismo. Eu vou pegar o que é comum em tudo, todas as religiões, que é o ensino moral. Os demais eu vou tratar em outras obras. Então Kardec nos traz um presente. Ele pega o suprassumo, que é o ensino moral do Cristo, certo? E nos traz aonde? No Evangelho segundo o Espiritismo. Então, quando você abre o Evangelho segundo o Espiritismo, você está lendo o quê? A base do ensino moral do Cristo presente nos 4 evangelhos, João, Marcos, Lucas e Mateus. Isso é o Evangelho segundo o Espiritismo. Porque quando você lê a Bíblia, não vem falar que é fácil, que é difícil. Porque parece que ela não tem uma ordem ali cronológica, ele faz de um lado, vai para outro. É muito difícil. E aí Kardec nos traz o quê? Trechos do Evangelho, certo? Já ali, e todos comentados por Kardec, comentado pelos espíritos, as instruções. Então, para você aplicar na prática. Esse é o presente que Kardec nos trouxe, trazendo o Evangelho segundo o Espiritismo. Aí, como que Kardec divide? Porque parece que você faz a leitura, parece que também não tem muito nexo, né? Porque geralmente, assim, eu pego um livro ou alguma coisa que tem um índice ali, eu gosto de ler porque quando eu vou dar uma palestra ou preparar a aula do ESD lá do Lusita, eu gosto de falar da onde sai isso? Da onde está saindo isso aqui? Para que eu vou usar isso aqui na prática, né? Igual terça eu dei uma aula, quarta, fluido cósmico universal, fluido vital, que é um tema difícil. Mas para que estudar isso? Né? Por quê? Então eu sempre gosto de trazer isso. Então eu gosto sempre de ler um índice ali no início para eu me situar. E aí quando você lê o índice, você percebe que Kardec dividiu categoricamente. Ele dividiu os primeiros capítulos com os princípios espíritos, ele dividiu os outros capítulos, eu na relação com o outro, depois eu comigo mesmo e no final eu com Deus. Ali para os também eu dentro de uma casa espírita, no final eu com o transcendente. Então, ali do capítulo 1 ao 6, quando você faz a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, traz os princípios espíritas. Então, o que Kardec faz? Ele não pega o Evangelho todo e vai esmiuçando todos os Evangelhos. A base moral é a base moral espírita. Então, quais são os princípios espíritas? Imortalidade da alma, a reencarnação, diversos mundos habitados. Isso são a base do Espiritismo, não é? Aí ele fala, então vamos lá, o que tem no Evangelho que eu posso trazer para corroborar os princípios espíritas? Porque pense aqui comigo, Kardec não falou assim, ó, tá tendo umas mesas girantes ali, eu vou lá porque eu quero fundar uma religião. Foi isso que Kardec fez? Não. Ele foi atrás até de magnetismo, ele era adepto de Mesmer ali, e ele falou, deve ser magnetismo. Quando ele foi lá, ele falou, nossa, tem algo a mais do que aqui, não é somente um magnetismo, algo inteligente. E aí ele começou a dialogar com vários espíritos, né? E aí ele começou a perceber, por que uns são mais sofredores, menos sofredores, um traz mensagens mais edificantes, outro não. O que vocês fazem para que tenha essa diversidade espiritual? Aí ele falou, calma, que é o que se faz no mundo material. E o que a gente tem que fazer no mundo material? Amar o próximo, perdoar. Ele falou, parece que eu já ouvi isso em algum lugar. Onde que eu ouvi? Nos evangelhos. E aí ele começou a trazer o evangelho. Por isso que fala, espíritos são cristãos? Somos. Então ele traz aqui, o que ele conectou com o judaísmo e o cristianismo? Não vim destruir a lei, que está no evangelho. Qual é a imortalidade da alma? Meu reino não é deste mundo. Trecho do evangelho. O que traz a evolução espiritual? Há muitas moradas na casa do meu pai. Então, trouxe do evangelho. A reencarnação, conversa com Nicodemos. Ninguém pode ver o reino do céu, de Deus, se não nascer de novo. As dores humanas, bem-aventurados os aflitos. O Cristo Consolador. Então, nesses 6 capítulos, você traz a base dos princípios espíritos. E aí, seguindo do 7 em diante, traz a sua relação com o outro. Então, tratando orgulho, egoísmo, misericórdia, a brandura, a paciência, o perdão, a caridade, o amor ao próximo. Então, do capítulo 7 ao 15,
traz a relação sua com o outro. E aí traz um dos discursos públicos, o primeiro de Jesus, mais importante, que é o discurso das bem-aventuranças, ou o Sermão do Monte, ou o Sermão da Montanha, certo? E aí ele traz a primeira fase, bem-aventurados os ricos e poderosos, foi isso que Jesus falou? Não, bem-aventurados os pobres de espírito, bem-aventurados os puros de coração, foi isso que Jesus começou a falar no Sermão do Monte. O bem-aventurados aflitos que tem ali no 5, não foi Jesus, esse é de Kardec. Então, os demais bem-aventuranças estão. Aí ele trata todas essas questões de orgulho e egoísmo, a paciência. Então, do capítulo 7 ao 15, é a relação sua com o outro, sua com a sua família. E aí, no 16 em diante, é você com você mesmo. Então, servir a Deus e a Mamon, que você tem que desapegar dos bens materiais, a sua transformação moral, sede perfeitos, muitos chamados povos escolhidos, a mudança interior, a fé que transporta a montanha, ou seja, a minha fé como a mudança. Então, do 16 ao 19, é você com você mesmo. E aí, quando você vai fazer uma reunião numa casa espírita, você abre ali no finalzinho, que traz trabalhadores de última hora, dai de graça que de graça receber na mediunidade, traz aqui no final. E no final do evangelho, nós temos uma coletânea de preces, que pode ser usada no início ou no final do evangelho. Então, como que é um exemplo aqui do evangelho? Isso aqui é um esboço de como que é a divisão. Primeiro, você tem um capítulo ali, capítulo 14, honrai vosso pai e vossa mãe. Aí Kardec traz o texto, olha como que é igual, no Marcos, em Lucas e Mateus. Ele menciona. Aí ele traz também o do Decálogo, que é o 10 Testamentos, que está em Êxodo. E aí, piedade filial, comenta Kardec sobre a piedade filial. Quem é minha mãe e quem são os meus irmãos? Comenta Kardec. A parentela corporal espiritual, comenta Kardec. E aí também no final temos instruções dos espíritos, que é trazido por Santo Agostinho. Então o esboço do evangelho é isso. Então sempre está aí o trecho, explicação de Kardec, explicação dos espíritos. Isso que eu trouxe para vocês até agora é o sentido religioso. O que é o Evangelho segundo o Espiritismo? Por que ler o Evangelho segundo o Espiritismo? O que você está lendo ali? O que faz sentido? Agora eu quero trazer um aspecto científico. Vocês conhecem esse médium, ouviram falar? Alexander Moreira? Ele é muito bom, tem uns podcasts no YouTube dele, ótimo. Ele é psiquiatra, ele é de Juiz de Fora, professor da Universidade de Juiz de Fora, e agora, faz um mês, menos, ele ganhou um principal prêmio mundial vinculado à psiquiatria e espiritualidade. Então, quando nós iniciamos o século XIX, a espiritualidade estava andando para um lado, a ciência para o outro. Então, agora a gente está percebendo que está unindo, certo, as pesquisas. E ele ganhou um prêmio, chama Oscar Pfister. Quem ganhou esse prêmio, você tem uma ideia de importância? O Viktor Frankl. Escreveu aquele livro Em Busca de Sentido, que ficou preso em campo de concentração, ou seja, ele é o cara. E aí, vocês viram também nas redes sociais a questão de análise genética de médiums. Foi ele que participa também da pesquisa com outros médicos, fazendo a base genética da mediunidade. Não é que o médium tem um gene arco-íris ou unicórnio diferente de cor, não. A pesquisa por exemplo, eu não sou, mas um exemplo, eu sou médium ostensiva, eles pegam meus parentes de primeiro grau e analisam os meus genes com os genes dos meus parentes. E eles percebem que quem tem mediunidade ostensiva tem muitos genes diversificados ali daquela família, certo? Como se fosse ali uma diferença dentro da base genética. E o que eu quero trazer para fazer sentido cientificamente de buscarmos a espiritualidade? Então tem uma entrevista dele na internet, pergunta qual o impacto da religião e espiritualidade na saúde do ser humano? E aí ele responde, o Alexander, falando que tem muitos estudos, milhares, que quanto mais envolvimento religioso, menor nível de depressão, suicídio, uso e abuso de álcool e drogas e menor mortalidade. E ainda, melhor qualidade de vida e bem-estar. Então, eu quero que faça sentido para vocês falar, eu vou instituir o Evangelho no Lar. Eu vou iniciar o estudo do ESG. Eu vou buscar mais leituras edificantes. Vou ouvir mais palestras, vou fazer mais leituras. É isso que eu quero, que faça sentido. E aí, olha o que é importante para quem tem jovens, crianças, adolescentes. Qual o impacto da espiritualidade em relação à dependência química? O Dr. Alexander responde que tem menores níveis de envolvimento com o uso e de abuso de álcool e droga, especialmente entre adolescentes. Quanto maior o nível ali de religião e espiritualidade, por exemplo, frequência regular. Então, assim, tá reclamando? Vai reclamando mesmo.
Porque a gente vê um vácuo ali na juventude, né? Se ele traz traz a criança, traz o adolescente, talvez consiga trazer o jovem, mas chega uma hora que ele fala, não quero, enfim. Mas você tem que plantar essa semente, né? Porque talvez ali na fase adulta ele fala, eu já sei onde eu vou buscar, ou talvez o espiritismo, ou uma outra religião. Então, vai reclamando, tá chorando, tá com sono, então vamos. A importância e a responsabilidade dos pais. Porque isso vocês podem ter certeza que vai ser cobrado no momento do nosso desencarne. Isso vai ser o que você fez, né? Como pai e como mãe. E aí, o que eu quero trazer é quanto a espiritualidade está presente no nosso dia a dia. Só domingo de manhã? Você vem aqui, ouve alguma palestra espírita, preciso tomar um passe. Qual o contato com o espiritismo, você, sua família, os filhos, somente quando você vem na casa espírita? Então, a importância de se fazer um evangelho no lar para ter mais contato. Porque hoje em dia a gente usa esse celular, a gente fica 2, 3 horas vendo bobagem. Mas o quanto nós usamos esse celular para edificar. Porque depois da pandemia, a quantidade de palestras, né, de canais ali que a gente tem que buscar, canais importantes, eu sou muito, todo mundo sabe que eu sou super fã do Jorge Elahá, escreve Jorge Elahati. Eu adoro as palestras dele, são sensacionais. E ele tem uma fala muito, um ar professoral, assim, uma fala muito tranquila, de fácil entendimento, e trata de vários assuntos, tem vários estudos dele, estudo do Evangelho, ele tem estudo até do Bhagavad Gita, pra você ter uma ideia, ele é muito, muito bom. E aí, quanto que a gente ouve, né? Ou não gosto de ler um livro, mas qual o livro que você está lendo? Porque se você ouvir um livro a cada 2, 3 meses, quantos livros você vai ler num ano? Quantos livros você deixou de ler ano passado? Certo? O que você pode começar hoje? Então, deixar o Evangelho segundo o Espiritismo ali do lado da sua cabeceira, fazer uma leitura. Quanto você traz do Espiritismo, da espiritualidade para a sua vida? Porque o mundo material nos suga. O estresse do dia a dia, o trabalho, ele vai sugando, certo? E essa base, quando vem uma tempestade ali mais avassaladora na nossa vida, se a gente não tiver com essa base pronta, a gente vai ser derrubado. Então, a importância de se trazer. Imagina você aqui, atravessar a rua agora e desencarnar, e chegar no mundo espiritual e falar, poxa vida, quanto tempo eu desperdicei vendo bobagem. Não tô falando que não pode ver, de vez em quando é gostoso, né? Mas eu falo assim, quanto a gente pode também dividir esse tempo, né? Quanto tempo eu perdi replicando videozinho de política na família, criando atrito, porque, gente, desde que o mundo é mundo, eu tava vendo um podcast agora sobre o Egito, aí tá falando, essa questão da política sempre existiu. Não adianta, o Império Romano, essa questão da política, a corrupção, as coisas erradas, sempre existiu e vai existir. E aí, o quanto traz de vibrações ruins para você estar ali vendo aqueles jornais, aquelas notícias, trazendo aquilo, porque se você desencarnar, vai continuar, e em outras encarnações suas também isso esteve. Imagina você desencarnar e falar, poxa, perdi tempo replicando vídeo, muitas vezes fake news, não verdadeiros, ali na família ou na rede social, e aí perdi tempo vibrando em questões mais baixas, estressando, e aí poderia perder esse tempo em o quê? Em uma leitura edificante, numa palestra, ouvir algo legal, e aí o quanto a gente tem contato. Então eu quero que faça sentido para você trazer o Evangelho no lar na sua casa. Se alguém já fez, aproveite essa oportunidade para retomar, ver o que servir mais a sua casa espírita e não buscar que a casa espírita te sirva, trazer mais a espiritualidade, o espiritismo no seu dia a dia. Porque o que é importante do espiritismo é ele autodidata. Camila, como você sabe essas coisas? Porque eu fico ouvindo palestra, eu fico lendo, eu uso aqueles foninhos sem fio, põe só um assim, fico fazendo alguma coisa em casa, enfim, e fico ouvindo. Então, assim, toda hora eu tô ouvindo, dá pra você ouvir ali uma palestra por dia tranquilamente, você vai pro trabalho, tá ouvindo no carro, enfim. O quanto a gente vai edificando e tendo conhecimento. Porque você não precisa fazer somente o ESG, ouvir a palestra, você por si só pode buscar esse conhecimento. E aí, para finalizar, eu gostaria de trazer uma mensagem de Emmanuel. Jesus no lar. O culto do evangelho no lar, ele aperfeiçoa o homem. O homem aperfeiçoado ilumina a família. A família iluminada melhora a comunidade. A minha pátria é a minha família. A comunidade melhorada eleva a nação. O homem evangelizado adquire compreensão e amor. E a família iluminada conquista entendimento e harmonia. Então, se você está preocupado com lá fora, com a política, comece dentro da sua casa. A comunidade melhorada produz trabalho e fraternidade.
A nação elevada orienta-se no direito, na justiça e no bem. O espiritismo sem o evangelho é somente os fenômenos mediúnicos e o raciocínio. Então nós não queremos somente uma fé racionalizada e buscar os fenômenos mediúnicos. A base nossa é o quê? O evangelho. O fenômeno, ele deslumbra. Quantos espíritos estão buscando o fenômeno? Não vou nessa casa espírita, aquele médium lá é melhor. Nossa, que ele passe lá não tem igual. Ah, que eu vou no outro que tem um médium de cura. Não. O fenômeno, ele deslumbra. O raciocínio... Porque não estou criticando, porque muitos chegam na casa espírita por isso. E a hora que chega, fala, poxa, é muito além do que isso. Não é uma crítica. Às vezes a gente busca mesmo, a gente está... Mas buscamos e aí vemos a doutrina espírita muito além disso. O raciocínio indaga, mas descobrir novos campos de luta e pensar em torno deles não expressa tudo. É imprescindível conhecer o nosso próprio destino. Não basta a certeza de que a vida continua infinita. Todos nós sabemos que a alma é imortal? Sim. Mas a gente precisa clarear esse caminho. Do evangelho no lar depende o aprimoramento do homem. E o homem edificado em Jesus Cristo depende a melhoria e a redenção no mundo. Que Jesus abençoe a cada um de nós.